Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero resgatar aqui um assunto que eu acho que muitos de nós já estamos esquecidos dele. Eu quero falar sobre uma moeda que foi cunhada em 2018, ela foi criada em 2018 pelos judeus em Israel, por um grupo, de judeus. Essa moeda também é chamada de a moeda do templo, meio ciclo, meio shekel. Ciclo é uma das moedas dos tempos bíblicos. Então, essa moeda vem estampada ali a imagem de Donald Trump, veja bem, 2018, e do rei Ciro, o rei da Pérsia, Ciro, um rei persa. E eu quero te mostrar o que isso tem a ver com o cumprimento das profecias. E tudo que está acontecendo hoje está iludindo, enganando muitos cristãos que se recusam a olhar para isso. Então, eu quero abordar isso com você para ver se isso te ajuda a abrir os olhos para o que está acontecendo, para que a gente seja realista. Então, gente, o que acontece? Eu queria antes explicar para vocês que eu fiquei aqui umas 2 semanas sem postar vídeos, eu acredito. O último, acho que foi até sobre Donald Trump. Assista lá, que eu mostro nesse vídeo tudo que está sendo preparado através desse novo governo que vai agora iniciar de Donald Trump, e os preparativos para a vinda do Messias. Mas se o Messias dos cristãos já veio, que é Jesus Cristo, então qual é o Messias? Que Donald Trump está sendo a grande esperança, nos preparativos para a vinda desse Messias. Assista esse vídeo, vale a pena, ficou longo, eu acho que deu 1 hora de vídeo mais ou menos, mas eu falo muito sobre Donald Trump e o seu genro, Jared Kushner. Então assista lá. Então, gente, eu tive aí 2 semanas de problemas, microfone, o celular que tem os aplicativos que eu faço edição deu problema, este computador deu problema, tive que arrumar tudo isso para poder voltar ao nosso trabalho aqui. Então, eu também quero te dizer que a partir dessa semana vamos tentar aqui, ser fiel na ideia de trazer vídeo segunda, quarta e sexta às 10 da manhã. Então, vamos fazer um esforço para segunda, quarta e sexta. Você acessa o nosso canal e vai ter um vídeo sobre algum assunto que vai te ajudar a interpretar melhor o mundo, espiritualmente falando. Eu sempre brinco que eu não sou capaz de ser aqui um analista de geopolítica, mas eu sempre brinco que eu faço uma análise geopolítica espiritual. É a parte que eu acho que me cabe, que eu tenho me empenhado para estudar, para conhecer um pouquinho e trazer para vocês abrirem os olhos. Jesus Cristo disse que nós deveríamos estar atentos aos sinais da sua vinda. Para quê? Só para saber? Não, para estarmos preparados para essa vinda. E o que eu vejo hoje é que nós olhamos para o que está acontecendo, para a política, e acreditamos que tudo está caminhando para uma melhora do mundo, que os políticos estão trabalhando a nosso favor, pensando no nosso bem-estar, e eu quero dizer que você está redondamente enganado. Meu irmão, abra os olhos, abra teus olhos espirituais e faça aquilo que Cristo falou, olhe para os sinais. Quando nós olhamos para uma planta, para uma árvore frutífera e vemos que ela está dando flores, é sinal de que algum fruto vai brotar daquela flor. É isso que Cristo nos ensinou. Ele chamou a atenção ali dos judeus e disse, ora, vocês sabem olhar para o tempo e dizer quando vai chover. Vocês sabem olhar para uma árvore e saber quando ela vai dar um fruto, mas vocês são incapazes de olhar os sinais da vinda do homem. É isso que acontece hoje com a igreja. Nós estamos vivendo, acreditando que Jesus voltará, mas estamos incapazes de olhar para os sinais e, ao invés de nos prepararmos para um mundo melhor, deveríamos estar agora nos preparando para a sua volta, E isso está ficando de lado. Temos que ser honestos e admitir isso. Essa grande esperança, essa grande alegria, esta grande expectativa do encontro dos cristãos com o nosso Senhor, ela está sendo diminuída em função de uma esperança política terrena. Mas vamos lá. Então eu quero te pedir, se possível, aqui está o nosso Pix e o nosso Zap. Se você acha que esse trabalho merece ajuda, contribua com esse canal. Nos ajude a manter tudo isso aqui, que não é simples. E aqui está o nosso Zap, para você fazer um questionamento, uma crítica, uma discordância e até para estudar. Quer estudar junto? A gente agenda e estuda, Eu sempre tenho usado esse aplicativo aqui, StreamYard,
para estudar com algumas pessoas. Então, estou à sua disposição. Uma outra coisa que eu queria também te pedir, assista as nossas playlists e conheça os bastidores do mundo. Temos um canal no Telegram, onde as pessoas são livres para postar, para participar, para questionar. E participe, então, desse grupo. E, por fim, queria te pedir, participe desse trabalho, seja membro desse canal. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Te convido a ser membro deste trabalho. Então, vamos lá, gente. A moeda que eu me refiro é esta aí. Olhem para essa parte de cima e você está vendo aí, né, o candelabro e a imagem de Donald Trump e o rei persa, o rei Ciro da Pérsia. Abaixo você está vendo aí uma imagem do templo e uma pomba com um ramo no bico. Não é a pomba da paz. Essa pomba com o ramo no bico é um dos símbolos do noísmo. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo só sobre o noísmo. Assista. Gente, entenda uma coisa. Muita gente diz, não, o noísmo é um movimento que não é adotado por muitos judeus. Mas eu quero que você entenda que existem grupos diferentes que trabalham em frentes diferentes para o mesmo propósito, para receber o Messias que virá. Mas o Messias já veio. Um desses grupos trabalha com a ideia do noísmo. O noísmo, eu fiz um vídeo só sobre isso, é uma ideia que diz o seguinte, que quem não é judeu não é obrigado a cumprir a lei de Moisés, mas deverá estar debaixo das leis de Noé. Não que sejam leis impostas por Noé, mas eram leis universais que eram seguidas pelo mundo, pela humanidade. Então, essas leis, elas remontam ali ao tempo de Noé, e essas leis estão sendo reintroduzidas na sociedade de uma forma velada que você não percebe, mas já está. Então, não é mais Jesus que será o Salvador, não é mais Jesus que será o caminho para a eternidade, para o novo mundo, não. Serão as leis de Noé. Já estamos caminhando para isso. E aí, por mais que as pessoas não queiram acreditar, presidentes importantíssimos dos Estados Unidos da América, como eu mostrei aqui na minha série, presidentes importantíssimos como Ronald Reagan, George Bush pai, Bush filho, o próprio Barack Obama, que era de esquerda, o Donald Trump, todos os presidentes apoiam o noísmo. Eu coloquei aqui as declarações de Ronald Reagan sobre esse movimento e como eles apoiaram isso, inclusive há homenagens a esses grupos de judeus que defendem essa ideia. Então, nós estamos sendo levados para esse movimento sem perceber. E eu quero aqui te dizer que vai ser nesse período, quando o noísmo estiver, vamos dizer, vigorando, esse vai ser o momento da perseguição contra os cristãos. Entenda, eles não vão fechar igrejas. Não, não vão. As igrejas que estão aí hoje, elas não pregam mais o evangelho da salvação. Elas não são mais cristocêntricas. O que importa para os globalistas, sejam eles de que vertente espiritual forem, independente das tradições espiritualistas, das filosofias espiritualistas que eles sigam, porque os nossos globalistas, eles seguem tradições espiritualistas que são replicadas dentro de ordens secretas, são defendidas, são ensinadas, são praticadas dentro de ordens secretas. E todas elas têm algo em comum. Não existe Jesus Cristo como Salvador. Não existe a ideia de um Salvador humano. Então, eles têm muito em comum, já falei isso aqui em outros vídeos. Então, Jesus Cristo é o problema da humanidade. O foco está sendo Jesus Cristo. É porque, infelizmente, a igreja perdeu essa visão, não consegue enxergar isso, mas eu tenho tentado mostrar isso aqui. A guerra é contra o Cordeiro. É a inimizade entre o descendente da mulher, que é Jesus, e a descendência da serpente, que seria a humanidade caída. Aquela inimizade que Deus já falou lá atrás, que haveria entre esses dois segmentos. Então, a guerra é contra o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 17, que fala sobre a mulher, a meretriz, né, que representa o sistema religioso. Aquela mulher que vem montada numa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, a Bíblia diz que a luta dela e da besta era contra quem? O Cordeiro. Então, sempre foi e sempre será uma guerra contra Jesus Cristo. Por mais sutil que ela seja, é contra Jesus. Muita gente está aderindo a essa guerra contra Jesus sem perceber que é uma guerra contra Jesus.
Ou seja, tudo aquilo que envolve a obra de Cristo está sendo atacada. Mas a gente só se incomoda quando vê a esquerda atacando as imagens, defecando ou urinando em cima de imagens. Aí a gente enxerga. Mas a direita está fazendo a mesma coisa de uma forma muito mais sutil. Vamos seguir aqui. Então, quero te explicar o contexto histórico. Então, você está vendo aí a moeda, aqui em tamanho maior, você está vendo aí a moeda. Observe que essa moeda, ela tem aqui embaixo, ela aqui acima de mim aqui. Você está vendo aí a moeda com o rosto de Trump e o rei Ciro da Pérsia. Do outro lado, a pomba do noeísmo. Veja o poder e a força que esse grupo tem. Está nessa moeda. Gente, olha só, muita gente diz assim, mas Donald Trump e Bolsonaro poderá estar sendo usado como o rei Ciro foi usado. Eu quero dizer para você que isso é um engano que eles estão fazendo, colocando Trump como cristão, porque Trump não é cristão, entenda isso, ele não é cristão. Bolsonaro não é cristão, entendam isso. Cristianismo bíblico é outra coisa, mas como a gente não conhece as doutrinas cristocêntricas, nunca estudamos cristologia bíblica a fundo, a gente se engana com qualquer um que chame Jesus de Cristo. Só que quando eles falam de Jesus, eles estão dando uma outra interpretação. Então, entenda uma coisa, não tem nada a ver o que aconteceu com Ciro e o que acontece com Donald Trump ou com Bolsonaro. Entenda uma coisa, a ideia de Deus usar Ciro foi uma ideia que partiu dos planos de Deus para tirar o rei, porque aconteceu o seguinte, por causa do pecado dos judeus, por causa do pecado de Israel, que virou as costas contra Deus, Deus disse que ele iria mandar o rei de Babilônia, Nabucodonosor, que era o maior império da época, ali nos tempos de Jeremias, então, do profeta Jeremias. Então, Deus traz Babilônia para castigar Israel. E aí, quando Babilônia entra, o que eles fazem? Eles levam o rei, eles matam muitos judeus, levam uma boa parte como escravos para a Babilônia. Dentre esses que foram levados escravos, nós vamos ver a história de Daniel, a história de Ezequiel. Então, Daniel, quando você vê lá aquelas histórias, Daniel na cova dos leões, Daniel com Sadraque, Mesaque e Abidnego, isso foi no período deste exílio babilônico, eles estavam exilados como escravos em Babilônia, então ficaram lá 70 anos. E então, enquanto eles estavam escravos dentro de Babilônia, o Império Persa ele começa a crescer e se tornar a maior potência da época. Então, os persas, eles conquistam Babilônia e automaticamente conquistam aqueles que estavam ali dentro exilados. Então, o rei Ciro era o rei persa. Esse rei Ciro, agora dominando Babilônia, ele vai permitir que os exilados voltem, que os judeus voltem para a sua terra. É onde nós vamos ver a história de Esdras, que vai lá, volta como um sumo sacerdote. A história de Neemias, que volta para reconstruir os muros da cidade. Um pouco mais à frente, a história da rainha Esther. Por isso que Esther vai se casar com um rei persa. Então, essas histórias acontecem nesse período da Pérsia. Então, o que acontece, gente? Então, o rei persa, como agiu ali em favor e a favor dos judeus, o presidente Trump está sendo comparado a um rei persa e muitos cristãos estão acreditando nisso. Mas há muitas diferenças. Então, era um plano de Deus trazer os judeus de volta para Israel, porque findou-se seu castigo. Mas, na verdade, os judeus hoje estão planejando reconstruir o terceiro templo, como eu mostrei no último vídeo, para receber o Messias. Então, isso não pode ser plano de Deus, porque eles se opõem ao Messias. Entenda que a história do rei Ciro foi antes do nascimento de Jesus. Mas os judeus rejeitaram Jesus, eles rejeitaram a salvação, eles rejeitaram o autor da paz. Jesus que disse, deixe-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Mas os judeus rejeitaram. Então, entendam que hoje o plano de Trump é a reconstrução do terceiro templo para receber o Messias. Se Trump fosse cristão, ele jamais apoiaria um plano que prevê receber um Messias, sendo que o Messias já veio. Qual deveria ser o papel de um cristão?
anunciar o evangelho que já veio através de Jesus Cristo, anunciar a salvação que já veio através de Jesus Cristo. Mas a igreja não consegue entender isso, porque nós somos durante todo esse período recebendo uma doutrina judaica. E que é complicado falar isso aqui, porque sem um conhecimento histórico, as pessoas não vão entender. E nós somos movidos por paixões. Mas, na verdade, há um movimento sionista que coloca Israel como um país que quer apenas possuir uma terra, estabelecer a sua nação independente ali, mas que, na verdade, o que poucos cristãos sabem é que esse plano não se resume só a uma questão política, a uma questão de terra. Não é isso. Esse plano tem como fundo a ideia de que Israel será uma luz entre as nações, que Israel vai governar, vai exercer uma liderança espiritual entre as nações quando estiver debaixo do governo do Messias que virá. Gente, isso é exatamente aquilo que a Bíblia anunciou sobre o anticristo, porque os judeus negaram Jesus Cristo e, na sua grande maioria, até hoje negam. Israel hoje é dominada por um misticismo judaico, por um esoterismo judaico. Isso é só você pesquisar. Eu tenho vídeos falando sobre isso aqui. Então, gente, o que acontece? O plano é espiritual. Eu queria que vocês entendessem isso, que tudo que está acontecendo hoje no campo político é espiritual. Quando eu falo espiritual, não é no sentido subjetivo, tudo é espiritual. Não, é que há um plano espiritual que está sendo colocado em prática, que está sendo executado por meio da política. E o braço direito, o braço político desse plano é a direita política. Eu tentei já mostrar isso aqui várias vezes, mas as pessoas não querem entender. Eu mostrei como a esquerda, como o comunismo foi criado basicamente por judeus. Karl Marx era um judeu. Então, quando você entende essa briga entre esquerda e direita, quando você compreende historicamente isso, você vai entender claramente que é um teatro para que, enquanto há uma briga política, primeiro, o plano segue andamento, e segundo, que eles apresentam o mal para que a gente aceite o bem que eles mesmos estão apresentando. Então, é isso. A esquerda ela está te apresentando o diabo para que a direita possa te apresentar o Salvador, o político que vai trazer a salvação, e esse será o anticristo. É isso que está acontecendo. Então, com o rei Ciro, não houve uma mobilização da sociedade, dos movimentos organizados, não houve uma mobilização dos judeus nas ruas, fazendo passeata, pedindo para Ciro agir, não houve isso. Não tem nenhuma ligação a ideia de Ciro com a ideia de Trump ou da direita moderna. Uma outra coisa é que o exílio babilônico aconteceu justamente por causa de pecado. Outra coisa é que o plano político da esquerda é para trazer o anticristo. Isso jamais deveria ter o apoio da igreja que defende que Cristo já veio. Porque se eles estão preparando o mundo para receber o Messias que virá, quem é esse Messias, senão o anticristo? Mas a igreja está apoiando isso, por falta de entendimento. Então, vamos seguir aqui, gente. Eu quero te mostrar aqui, olha só, isso aqui está no meu vídeo passado. Rabinos dizem que a aproximação com cristãos dos Estados Unidos da América abre caminho para o terceiro templo. A aproximação com os cristãos e o apoio do governo americano podem abrir o caminho para a construção do terceiro templo em Jerusalém, segundo rabinos. Então, esta aproximação com os cristãos é intencional. No outro vídeo eu explico isso. Só mais uma dica aqui para vocês. Olha aí a moeda com o Trump e o rei Ciro. Nesses dizeres aí, que você está vendo, aí vai citar o Balfour, né? Arthur Balfour, que fez aquela declaração da carta pedindo a declaração, conhecido como Declaração de Balfour, dizendo a necessidade da implantação de um Estado de Israel, de um Estado dos judeus. E essa carta foi enviada ao Lord Rothschild. Lembrando que os Rothschild são judeus esotéricos. Então, há uma questão política aí, mas essa questão política aconteceu movida por um plano espiritual, que é anticristão. E a igreja apoia porque foi levada a se aproximar desse plano de Israel. Aqui, de novo, mais uma imagem aí. Você está vendo de novo a pomba lá em cima com o ramo no bico. Assista o meu vídeo sobre noeísmo.
Aqui, vitória de Trump faz Rússia e Hamas pensarem no fim do conflito. Então, vejo que apenas uma vitória já estão levando eles a falarem de uma paz. Mas também, olha só, com Trump eleito, Putin diz estar aberto ao diálogo e Hamas pede o fim imediato do conflito. Então, vejam que isso está mudando o contexto, o nosso cenário geopolítico mundial, buscando aí, talvez, uma chegada de uma suposta paz. Mas lembre-se que a Bíblia disse, Paulo disse, que quando ouvires falar, né, de paz e segurança, haverá, então, repentina destruição. Eu tenho um vídeo aqui sobre a ONU espiritual e eu mostro que o lema da ONU é paz e segurança. Por que ela adotou esse lema? Justamente o lema que Paulo, o apóstolo Paulo, fala aos Tessalonicenses, quando ouvires falar de paz e segurança. Gente, entenda uma coisa. Eu mostro lá vários lemas da ONU que são meio que uma afronta à Bíblia Sagrada. Não é só isso. Eles não iriam colocar o lema paz e segurança por acaso. Foi justamente aquilo que Paulo falou. Então, deixemos a ingenuidade de lado, as paixões de lado e vamos usar a nossa razão iluminada pela nossa fé. Kushner é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Eu também mostro isso lá no vídeo passado. Só estou te mostrando as evidências, né, do que está para acontecer. É isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Que Deus abençoe a todos.